Unidade 3, a nova gestão pública, casos pioneiros. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à nossa nova unidade. Nós falamos na unidade 1 e 2 sobre a introdução, alguns conceitos de administração. E na unidade 3 nós vamos trabalhar um pouco sobre alguns casos pioneiros da administração pública, tá ok? A nova gestão pública apresenta uma tipologia de Estado que se opôs ao chamado Estado do bem-estar social. Como exemplo, temos um modelo britânico, cuja tipologia os autores explicam que estavam fundamentados em 3 arranjos básicos. No arranjo político-econômico, que faz referência ao compromisso entre o Estado e ao capitalismo no sentido da convivência entre o livre mercado e a provisão estatal dos direitos à cidadania. Temos o arranjo social, que diz respeito à garantia da satisfação das necessidades da sociedade britânica, e ao arranjo organizacional, que faz referência à construção de formas de coordenação baseadas na administração burocrática e no profissionalismo. Tá? Então, esses 3 arranjos explicam a questão do bem-estar social. O que você precisa dentro do político, econômico, social e organizacional para atendimento da demanda das pessoas que são subordinadas a um superior hierárquico, a um chefe de um poder. Tá? A partir da crítica às incapacidades do estado de bem-estar social em atender às crescentes demandas sociais, surge então o estado gerencial. Então, ou seja, o estado do bem-estar social não teve não teve um futuro muito promissor. Por quê? Muita gente passou a depender de muito serviço público, e com isso o Estado ficou inchado e não tinha condição de atender. Então, não era assim, aquela relação simples de você surgir uma demanda e o Estado imediatamente atender. Você passou a ter que gerenciar um pouco a demanda para que você pudesse definir prioridades e, através das prioridades, você definir o que era realmente, o que alcançava o maior interesse público dentre a sociedade. Okay? O tipo de Estado organizado burocraticamente, centralizador e hierárquico, seguidor de regras impessoais, lento no processo decisório e adepto da divisão em que pensa e executa o trabalho, cede lugar na versão gerencial a um formato organizacional enxuto, descentralizado, estruturado em redes e intensivo no uso da tecnologia informacional. Okay? Assim, é propagada a implantação de programas como a reengenharia, qualidade total, terceirização, a diminuição de níveis hierárquicos nas estruturas formais, dentre outras ferramentas de gestão no serviço público. Então, essa demanda de Estado gerencial, que nós vamos tratar especificamente na unidade 6, ela surgiu devido a esse grande inchaço de demanda, grande inchaço da máquina pública, e de você obter algumas ferramentas de planejamento, de organização, direção, controle e a última e mais recente, a avaliação. Tá? Então, esses programas de reengenharia, de qualidade total, tanto na execução do serviço com eficiência e eficácia, quanto ao atingimento desse objetivo na efetividade, a questão da terceirização, que é muito comum hoje em órgão público, principalmente aí, por exemplo, limpeza, segurança. Eu posso até citar um exemplo aqui da própria Unemat, que terceirizou a limpeza e a segurança. Vou tratar especificamente da limpeza aqui no nosso exemplo. Antigamente, o quadro de pessoal da limpeza era constituído pelos funcionários do apoio, da classe do apoio. Então, a gente tinha um número X, vamos colocar um exemplo aí, 30 funcionários do apoio que trabalhavam na limpeza. Esses funcionários eram servidores públicos. E com isso, e conforme ia passando o tempo, a idade aumentava, e a tendência realmente é a pessoa ficar um pouco mais doente, ter dificuldade de realizar algumas tarefas, ou seja, ter a dificuldade, com o passar dos anos, naturalmente, de realizar, de prestar aquele serviço público. Então, quando essa pessoa ficava doente, você ou tinha que rearranjar a função dela para outras pessoas, ou o serviço não era atendido, não era contemplado. Quando houve a proposta da terceirização, você contrata uma empresa que vai contratar os funcionários em regime seletista e não estatutário, como era da Unemat, e o seletista, a partir do momento que a pessoa
né, ficou doente, precisou se afastar, os 15 primeiros dias a empresa banca. Depois disso é o próprio Estado, é o INSS que arca, né? Então a empresa tem condição de contratar uma outra pessoa para que aquele serviço não seja prejudicado, né, sem incumbir em custo diretamente para a Unemat. Tá? Então, a terceirização, né, apesar dela ser até um pouco assim, relativamente, né, inicialmente ela é um pouco mais cara, né, mas o benefício, que é a prestação do serviço efetivo, né, é compensado por esse custo um pouco mais elevado do que manter um funcionário público, né? E essa, na verdade, é uma tendência que tem crescido no país. Né? Vocês devem conhecer as OSS, né, as Organizações Sociais de Serviço, né, que têm caráter privado, né, fundamentação privada, que estão assumindo a parte administrativa, a gerência de instituições públicas. Tá? Então, isso é uma tendência, né, de evolução mesmo do serviço público. Tá? Podemos afirmar, né, que tanto o núcleo estratégico quanto o setor das atividades exclusivas de governo devem permanecer em mãos estatais, como servidores públicos bem remunerados, com formação e carreiras adequadas ao seu bom desempenho. Tá? Já os serviços não exclusivos deveriam ser pensados a partir de um modelo alternativo de propriedade pública não estatal, como gestão autônoma e regime próprio de servidores não vinculados a carreiras estatais. São, portanto, organizações não caracterizadas como estatais, tampouco como privadas, adotando um regime jurídico híbrido, né, do público não estatal. Tá? Então, público no que diz respeito a fazer atividades de interesse público, sem fins lucrativos, e não estatal, na medida que estão ligados que não estão ligados aos aparelhos do Estado. Tá? Então, é como funcionam as OSS, né? Algumas ONGs têm esse tipo de funcionamento. Tá? Já na área de produção de bens e serviços de fins comerciais, a propriedade tenderia a ser privada, tá? Como empregados vinculados à legislação a ela pertinente. Um exemplo que eu cito aqui, por exemplo, é a FAESP, né, que é vinculada à Unemat, que é a Fundação de Amparo ao Ensino Superior Público Estadual. Então, é uma fundação de direito privado que administra o dinheiro público. Tá? Quando você efetua alguns convênios, né, de repasse, alguns projetos, a FAESP administra, né, através do privado. Então, ela tem funcionário contratado por carteira de trabalho, ela tem um conselho administrativo, conselho fiscal, e ela está sujeita a prestar contas desses recursos, da aplicação desses recursos. Tá? Por quê? Porque é dinheiro público. Tudo que envolve dinheiro público envolve prestação de contas. Ok? Os autores Osborne e Gabler pensam uma administração pública com capacidade de incentivar parcerias com o setor privado e efetuar algumas privatizações para tornar os governos competitivos e empreendedores, né? Ou seja, redutores de despesa e incrementadores de receita, geradores de resultado, descentralizados, enxutos, flexíveis, ágeis e orientados para o mercado. Tá? Então, esses autores, né, eles afirmaram isso em 1995, né, eles querem, né, eles pensam a administração pública com vistas à gestão, né, gerencial, à administração gerencial. Por quê? Na administração gerencial, né, de empresas privadas, você consegue ter uma racionalização de recurso, né, ou seja, redutor de despesa e incrementador de receita. Tá? Uma vez que você reduz o custo, né, você automaticamente, né, se permanecendo, né, o mesmo valor, digamos assim, daquele serviço prestado, você consegue ter um aumento, né, de receita ou até mesmo, né, no caso da pública, uma redução de receita para aquela despesa. Tá? Então, consequentemente, você reduzindo despesa para uma receita, sobra receita para aplicar ou investir, né, em outras despesas, em outras ações. Tá? Os serviços públicos, né, no estado gerencial. Vamos destacar a posição do Bresser Pereira, que define como perfil desejado para os servidores públicos a transformação de administradores públicos para gerentes. Tá? Bresser Pereira, como eu disse na aula anterior, né, foi aquele que instituiu o Plano Bresser, né, aquele plano econômico que até não deu muito certo, mas por outras razões. Né? Certamente, eu garanto para vocês que não foi assim por incompetência, que devido ao período,
né, de crise e inflação que o Brasil passava, né, ficava até mesmo difícil de você instituir qualquer tipo de plano. Tá? Vocês podem ver um pouco mais sobre a inflação, né, num vídeo que está disponibilizado no material complementar, tá ok? Uma reportagem do SBT, muito interessante, assistam. Essa proposta de administrador público para gerente é considerada pelo Brescia Pereira como uma dimensão cultural no estado gerencial, pois pressupõe a mudança dos chamados valores burocráticos para valores gerenciais. Né? Então, ou seja, a proposta dele é pegar parte da burocracia, né, e transformar ela em gerencial, né, pegar alguns conceitos, né, principalmente com relação ao aspecto legal, né, e transformar ter uma certa flexibilização, né, mais transparente, né, mais democrática, entenderam? Então aponta-se novas formas de ser dos servidores, libertando esses servidores dos valores burocráticos vinculados a regras de impessoalidade, às hierarquias e aos procedimentos padronizados em prol da prática dos valores gerenciais. Tá? Então, os servidores públicos, eles eram bitolados, digamos assim, né, na administração burocrática, a seguir aquela lei. Né? Seguir, por exemplo, uma receita de bolo. Essa receita de bolo falava que o bolo ficava assado em 30 minutos, com 20 minutos ele estava cheirando queimado, o servidor não podia assim, ele não queria ir lá conferir o bolo. E com isso o bolo queimava porque a receita dizia que era 30 minutos. Tá? Já uma nova fase, quando você fala do servidor, né, como gerente, né, como papel do administrador gerencial, né, se ele identifica que tem um problema, que pode acontecer um problema, ele já age proativamente, ou seja, ele age antes de acontecer. E na burocrática ele agia, ele tinha a reação, ele não era proativo. Né? Ele agia conforme aconteciam os problemas, e aí ou ele buscava alterar a lei, né, ou ele buscava alterar a forma de gestão. Né? Mas ainda assim muito bitolado por conta do aspecto legal. E na gerencial não. Né? Você tem essa figura dos servidores que são proativos, eles detectam e identificam problemas antes mesmo de acontecer, trabalhando com as hipóteses. Então, os valores gerenciais seriam aqueles advindos do setor empresarial, né, da gerência empresarial, né, e que ao migrarem para o setor público permitiriam, no caso, a formação de gerentes públicos identificados como a primazia do cliente e do mercado, com a diversidade e a flexibilidade, né, com os habitantes multidimensionais dos profissionais, e também a delegação em lugar do controle, com ênfase nos resultados e na educação, em vez de treinamento com estruturas organizacionais enxutas e ágeis. Tá? Então você tinha os servidores que, nessa nova versão, né, digamos assim, voltado para o empresarial, que era um pouco mais assim, dinâmica, um pouco mais, como é que eu posso explicar, buscava mais o resultado do que cumprir a função dele em si. Ele era preocupado com o resultado do que, não, eu já fiz meu papel, eu trabalho 8 horas por dia e se eu trabalhar mais eu vou estar dando meu dinheiro para o Estado. Né? Alguns bordões que a gente costuma escutar dentro de órgãos públicos. Né? Então, essa nova fase gerencial, né, ela caracterizou muito essas atitudes proativas. Tá? E essas atitudes elas são incentivadas por algumas práticas na busca da criatividade, da espontaneidade, da resolução de problemas, do desenvolvimento de competências, assim como da formação continuada gerencial. Tá? Então, assim, eu vou citar um outro exemplo dentro da própria Unemat. Então, citando o exemplo, nós tínhamos alguns servidores, né, que eram subutilizados em alguns setores. Né? E aí, através de uma percepção, né, de competência mesmo, de habilidade deles, nós trocamos ele de setor. Né? Nós percebemos que ele estava meio desmotivado, que ele não tinha, né, que ele poderia render mais. Né? E com isso ele passou a render muito mais, né? Passou a ficar muito mais motivado, o serviço dele passou a render mais. Né? E com isso quem ganhou foi a administração pública e os usuários desse serviço público. Okay? Então importa ainda a sua responsabilidade perante a si mesmo, bem como ao cidadão a quem atende, por meio de serviços públicos, denominado accountability.
Tá? Então, a accountability, na verdade, né, a prática da accountability tem a ver com a proteção do cidadão com relação às má condutas burocráticas. Vocês já devem ter percebido, em alguns órgãos, né, já deve ter presenciado isso, você vai num setor e aí você precisa passar na sala daquela pessoa para pegar um carimbo e é só aquela pessoa que tem aquele carimbo. Então, quando a pessoa não está, você não consegue, você fica sem aquele documento, às vezes tem que voltar no outro dia, né, ou a pessoa às vezes está de férias, leva o carimbo dela, né, ou não encontra. Então, a accountability, né, ela visa proteger o cidadão contra as más práticas, as má condutas burocráticas. Tá? Então, ela visa, né, assim, a responsabilização, né, perante ao servidor, ao próprio órgão, né, sem causar prejuízo ao cidadão. Tá? E, então, a accountability, né, ou, né, traduzindo, a responsabilização, envolve também a prestação de contas à sociedade das ações de todo o conjunto da administração pública. Tá? Então, o servidor ou o órgão ele passa a ser responsável, né, pelas suas atitudes, né, perante aquele cidadão. O que acontecia muito também, às vezes o servidor ou o órgão se prevalecia assim, de determinada informação e passava erroneamente, né, ou seja, essa responsabilização ela envolve desde do atendimento até mesmo a questão da prestação de contas do dinheiro público. Né? Ou seja, para que o servidor ou o órgão, né, ele não tenha a conduta, né, da prática de corrupção. Né? Para que essa corrupção ela não seja caracterizada como era antigamente, como uma coisa normal e rotineira do serviço público. Okay? Em síntese, a proposta da nova gestão pública em relação aos servidores públicos é a transformação dos chamados servidores públicos burocratas, típicos da administração pública burocrática, em gerentes ou empreendedores públicos, ou até mesmo, a gente arrisca falar, né, nos líderes, né, de gestão. Tá? Nessa nova figura aí que a administração privada tem adotado, né, quanto a essa questão de você ter, principalmente com relação à gestão de pessoas, né, a conduta, né, de alguns líderes, né, e para poder tratar melhor, né, aquela relação ali entre o chefe e o funcionário, né, o líder e o funcionário, o servidor. Tá? Então, as experiências da nova gestão pública. Né? O caso mais marcante e bem sucedido foi o da Grã-Bretanha, né, que foi, né, aí, proposto, né, capitaneado pela primeira-ministra Margaret Thatcher. Tá? Com a chegada da Margaret Thatcher ao poder, tivemos não só uma redução de gasto, mas também do tamanho do setor público. Tá? O primeiro passo foi em prol da implantação da iniciativa do gerenciamento financeiro, o IGF, tá? Que introduziu sistemas informatizados de controle gerencial nos diversos setores da administração pública, a partir de 1982. Então, quando a gente fala planejamento, organização, direção e controle, tá? É no controle que nós vamos verificar, né, se aquilo que foi proposto e planejado realmente está sendo, realmente foi cumprido. Tá? Se a meta foi alcançada, se a redução foi contemplada. Tá? Então, essas ferramentas de controle gerencial servem principalmente para o gestor ter base e agir corretivamente. Tá? Ele age no foco do problema. Então, foram desenvolvidos e implantados em 3 anos, em todos os ministérios governamentais, sistemas de informações computadorizados, baseados em desenvolvimento interno da informatização de baixo para cima. Ou seja, do nível operacional para o tático, para o estratégico. Tá? Quando a gente fala da organização desses níveis, né, o operacional, né, é aquele do dia a dia, né, que a gente está tratando ali com aquelas pessoas, né, com os servidores públicos na maioria. Né. O tático corresponde aos servidores, né, que exercem cargo de chefia, mas são aqueles cargos que eles recebem ordem e dão ordens. Né. E o estratégico corresponde à alta administração, né, que aí sim é o diretor de uma empresa, o diretor de um órgão público, né, aquele superior, o chefe de um executivo, né, aquele superior que está ali, né, na alta cúpula, digamos assim. Tá? Então, desde 1982, né, o computador era precário, né, o sistema, né, as informações eram assim, bem precárias, mas, né, para a gestão pública já passou a ter uma necessidade,
de ter esse sistema, né, que até então era informatizado, mas era de forma bem precária, né, para poder obter alguns conjuntos de dados para formar as informações, para assim tomar as decisões. Tá? Níveis operacionais informavam aos táticos e aos estratégicos, né, como eu disse. Então, tais sistemas possibilitaram a responsabilização e a delegação para cada ministério da elaboração de seus orçamentos, permitindo aí sim o controle adequado das metas e o alcance de resultados de forma equilibrada. Então, antigamente, era o próprio controle do executivo, né, pelo primeiro-ministro, que elaborava o orçamento para cada setor. Então, cada setor, cada secretaria, cada ministério já tinha que fazer o seu planejamento com base naquilo que era delegado para ele. Então, ele tinha que adequar às necessidades deles, né? Já quando você fala, né, da delegação de competência de cada ministério, cada um, né, passou a elaborar a sua demanda, né, passou a propor a sua demanda, e aí sim, né, dentro do orçamento macro, você viu que era prioridade e você cortava, né, ou ordenava, até melhor dizendo, o que era prioridade, né, primária, secundária, tá? Para aí sim você viu o que precisava com urgência e o que podia esperar um pouco. Tá? Então assim, cada gestor passou a ser responsabilizado pela gestão de seus orçamentos na medida em que foi possível controlar as receitas e despesas de acordo com as prioridades definidas. Tá? E fazer também as devidas previsões orçamentárias para esses fins. Então aí a gente já começou a notar, novamente, aí sim ela colocou em prática a questão da descentralização, a questão da delegação de responsabilidade e descentralização de poder, tá? E de planejamento. Realizavam levantamentos por meio de perguntas do tipo: quanto custa essa atividade? Né? Qual vai ser a sua utilidade? Quais os resultados alcançados? Né? Essas ações passaram a ser realizadas por unidades de eficiência. Tá? Então, assim, o próprio gestor, com a sua equipe, passou a questionar alguns aspectos quanto, isso realmente importa? Né? Isso realmente vai atingir o coletivo? Isso vai ser bom para todo mundo? Então, através dessas perguntas e a obtenção das respostas, né, você ia definindo o que era realmente prioridade, né, e o que não era prioridade naquele momento. Tá, ok? E aí, né, um outro traço marcante também foi a terceirização do serviço público, que nós já havíamos comentado anteriormente. As entidades que, embora prestassem serviço público, não eram estatais, passando a prestar atividades públicas de forma autônoma e descentralizada, por delegação de competências do Estado. Assim, hospitais, universidades e outras entidades em poder do Estado, elas tiveram delegação de autonomia, né, e foram transformadas em entidades híbridas entre o Estado e o setor privado, em entidades sem fins lucrativos, que não têm servidores públicos em seus quadros, e que estão livres de controles próprios da administração estatal, mas que estão incluídas no orçamento público e são fiscalizadas por organismos de controle externo, como o Tribunal de Contas. Tá? Então, vou citar o exemplo também da Unemat. A Unemat, ela é uma fundação, né, vinculada à administração indireta, né, que faz parte da administração direta, que é a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Né? Então, a Unemat, o orçamento da Unemat é definido da administração indireta, mas que está contemplado dentro do orçamento da administração direta, que é exercida pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Tá? Então, só para a gente ver como ficou essa questão, né, da delegação e de administração direta e indireta. Em síntese, podemos afirmar também que a Nova Zelândia, bem como a Grã-Bretanha, praticaram uma agressiva privatização das empresas públicas. Tá? Elas terceirizaram muitas das atividades que eram mantidas sob o controle do Estado. Esses países procuraram passar do controle de produção para a aferição dos resultados de atividade. Então, assim, eles estavam importando mais assim, se estava sendo bem feito ou não, do que como era produzido. Então, em vez, você tinha o planejamento, né, a produção, e o controle, né, e a avaliação. Então, antigamente, né, era cuidado muito a produção, os meios pelos quais eram produzidos. Né, cuidava-se mais da eficiência. E nessa nova proposta, cuida-se mais da eficácia. Por quê? Porque visa mais os resultados.
não importa a forma que é feita, importa sim o resultado que é proposto, tá? que é efetivado. Então, eles terceirizaram muitas atividades que eram mantidas sob o controle do Estado. Esses países procuraram passar do controle de produção para essa aferição. Então, criaram novos mecanismos para testar no mercado os programas geridos pela administração pública, dentre os quais está a exigência de que os administradores públicos entrassem na competição de mercados para os próprios cargos que ocupavam e introduziram sistemas muito mais amplos de controle dos gastos públicos. Então, a definição de um chefe de um setor, né, de um dirigente, era definido mais por competência do que por questão política. Né? Então, o cara tinha que ser competente, ele tinha que demonstrar essa competência para ele poder se manter no cargo. Senão, era escolhida outra pessoa. Né? Por quê? Porque se ele não conseguisse alcançar resultado, demonstrar resultado, né, ele era escolhido, né, pelo o primeiro-ministro, escolhia ser outra pessoa. Né? Isso hoje acontece, né, através da eleição, né, da democracia. Se a gente escolhe uma proposta, né, e aí a pessoa que está se candidatando, ela tem que demonstrar da melhor forma possível a proposta dela e tem que convencer o cidadão a escolhê-la, né, por meio do voto, né, direto e secreto. Então, a experiência da Austrália, iniciada após os anos de 1980, teve como objetivo aumentar a eficiência, bem como a diminuição de custos dos serviços públicos estatais. Então, ou seja, quem quer corre atrás. Tá? Então, por exemplo, a Nova Zelândia e a Grã-Bretanha, elas focavam mais o resultado, a eficácia. Já a Austrália, ela tinha a ideia de que melhorando a eficiência, você conseguiria obter uma melhor eficácia, um melhor resultado. Tá? E a nova gestão pública australiana foi mais consensual e menos de cima para baixo do que do modelo britânico, a partir do desenvolvimento de uma duradoura coalizão entre líderes políticos burocráticos, tá? Que foi forte o bastante para implementar as reformas dentro da máquina do governo. Já os Estados Unidos vivenciaram, em um primeiro momento, desde 1970, iniciativas de reforma administrativa de entidades públicas, tá? Mas que se restringiam aos níveis municipais e estaduais de governo. Só em 1980 que foram buscadas algumas alternativas para garantir a eficiência no uso dos orçamentos públicos e utilizando algumas práticas do setor privado. Tá? Então, assim os Estados Unidos lançou a revisão do desempenho nacional, que foi um programa que teve a concepção central e a execução de mais trabalho a um custo menor. Tá? Nele, o papel do Estado passa de fornecedor para facilitador ou empreendedor, com vista, né, a maximização ou a utilização de recursos públicos em busca de maiores índices de produtividade e de efetividade. Tá? Então, a orientação maior não se deu por uma redução inconsequente do tamanho do Estado, mas sim por sua reinvenção, mas atendendo às demandas do cidadão, tomando o cidadão como cliente daquele serviço. Né? E como toda administração privada, né, o cliente, né, digamos assim, sempre tem razão, tem que ser sempre bem atendido para que ele volte e continue sendo usuário, né, deste serviço. Então, o Brescia Pereira ele aponta que a reinvenção do Estado norte-americano reduziu o número de servidores públicos em quase 300 mil. Né? Ou seja, a máquina pública era muito inchada, né, já vinha da questão patrimonialista, burocrática, ela já vinha muito carregada. Né? Por quê? Você tinha alguns setores, né, que praticamente assim, não tinham uma função específica. Você tinha alguns setores sobrecarregados, que precisavam de gente, em contrapartida você tinha os setores que simplesmente existiam por questão política ou para sustentar aquela pessoa, né, ou até mesmo um parente, alguma coisa assim. Né? E vários serviços públicos foram terceirizados ou semi-privatizados, por meio de sua transferência para organizações públicas não estatais. Os gestores públicos foram incentivados ao uso de técnicas empresariais de gestão, tornando-se mais competitivos para o alcance de melhores resultados. Tá? Então, concluindo, né, o histórico da nova gestão pública teve início na Grã-Bretanha a partir do governo da Margaret Thatcher. Tá? Na Nova Zelândia e Austrália, essa modelagem de administração pública logrou grandes êxitos, né, como também na Inglaterra. Já nos Estados Unidos, entretanto, o Reagan, né, ele tem tentado implantá-la, né, o governador na época,
na mesma época da Margaret Thatcher. Só que ele não obteve o mesmo sucesso. Ele só alcançou posteriormente, né, esse alcance foi proposto, né, foi alcançado, foi atingido, digamos assim, pelo Bill Clinton, tá? Até mesmo por uma questão cultural. Tá? E para vocês terem uma ideia, né, logo os Estados Unidos, que sempre, né, estiveram à frente da questão, né, da administração, né, até mesmo do crescimento das indústrias, né, maior economia do mundo, né, tiveram uma certa dificuldade para implantar. Tá? E embora semelhantes quanto aos objetivos de maximização da qualidade e da efetividade do serviço público, essas 4 experiências, né, a australiana, a britânica, da Nova Zelândia e dos Estados Unidos, tá, elas ficaram demonstradas, né, que realmente conseguiram alcançar a efetividade e não foram traduções de um modelo único, né, ou seja, tornaram-se específicas em cada país. Então, por mais que a gente tenha alguns traços incomuns, alguns traços específicos, né, cada país teve que fazer uma adaptação, né, principalmente os Estados Unidos, que a maioria dessas adaptações elas tentam mudar a cultura. E mudar a cultura de um país, né, e mudar a cultura das pessoas é uma coisa assim bem complicada. Né? Então, pessoal, eu convido vocês para participarem, né, das webconferências todas as segundas-feiras, né, e, né, para a gente esclarecer, tirar dúvida, debater, né, participarem também do fórum. Né, eu já publiquei algumas coisinhas ali no fórum, né, então gostaria que vocês dessem uma olhada e dessem uma comentada lá. Né, e qualquer coisa assim que ficou mal esclarecido, né, ou que ficou até mesmo de, às vezes, uma ambiguidade, aí, um duplo sentido, né, a gente está aí para esclarecer, para tirar as dúvidas. Né? O mais importante é a gente estar aqui ensinando e fazendo com que vocês aprendam. Tá? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima web aula.